E aí, galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos para a história da África. Vamos falar sobre o Reino do Congo. Entre os séculos 16 e 19, muitos africanos foram trazidos para o Brasil. Como vocês já devem saber, muitos africanos foram trazidos para o Brasil para quê? Para, infelizmente, servir como mão de obra escrava, né? O Brasil, a história do Brasil, ela foi construída em meio à história da escravidão. Muitos africanos foram trazidos para cá, para esse país, ainda quando era colônia de Portugal, e mesmo depois que se tornou um país independente, a mão de obra escrava ela foi utilizada em larga escala, né? E essa mão de obra ela era proveniente da África, né? E seus descendentes, os descendentes dos africanos que vieram para cá, também constituíram a mão de obra escrava, né? Então, essa imagem ela retrata um navio negreiro, que eram as embarcações em que os africanos eram transportados, certo? Pelo Oceano Atlântico para as Américas, para que fossem comercializados como escravos. Eles ajudaram a construir nossa cultura, nossa identidade, nosso povo. Ou seja, apesar da tragédia, né, da tragédia da escravidão, que é uma página triste na nossa história, os africanos que aqui chegaram ajudaram a construir a nossa identidade, ajudaram a formar quem nós somos, certo? Nós também somos africanos, beleza? Nós também somos descendentes de africanos ou bebemos da cultura africana, certo? O Brasil, ele é representado por essa mistura, certo? Aqui não vieram apenas os portugueses, certo? Aqui também haviam povos indígenas e aqui também vieram povos da África. Portanto, é necessário que a gente estude também a história da África, né? Quando a gente está em sala de aula, eu já dei a justificativa por que a gente tem que estudar tanto sobre a história da Europa, né? Porque nossa cultura é, de certo modo, europeia, nossa política, nossa economia, nossa religião, nossa língua são de origem europeia, né? Então é importante que a gente estude a história da Europa. No entanto, nós também somos africanos, de certo modo, né? Porque vieram africanos para cá e para cá eles também trouxeram parte da sua cultura e ajudaram a construir nossa cultura, né? Algumas palavras que nós falamos, a nossa música, a nossa forma de se vestir, as nossas crenças populares. Existem as religiões de matriz africana também, né? Religiões que vieram da África, enfim, o samba, etc. Então nós também somos, de certa forma, africanos, né? Somos descendentes de africanos também. Então é necessário, por isso, que a gente estude também a história da África para entender a nossa própria história, beleza? E muitos desses povos que vieram da África eram chamados de povos bantus, tá bom? Os bantus eram um conjunto de povos que habitam o centro-sul da África e falam idiomas de origem comum. Os bantus eles não eram um povo só, era um conjunto de povos, certo? Vários povos com várias línguas e culturas diferentes. Mas por que a gente diz que eles são um grupo só, chamado de bantus? Porque mesmo esses povos tendo culturas e línguas diferentes, sendo vários povos, as línguas que eles falavam tinham uma origem comum, certo? As línguas, os idiomas dos vários povos bantus, elas eram aparentadas. Do mesmo jeito que português e espanhol são idiomas parecidos, porque vieram do latim, certo? O latim deu origem a vários idiomas, como o português, como o espanhol, e essas duas línguas são parecidas porque têm a mesma origem, certo? Então os povos bantus eram povos que falavam esses idiomas que eram aparentados, beleza? E muitos desses povos bantus vieram para cá. E contribuíram também com a nossa língua portuguesa, né? Palavras como moleque, caçula, caçamba, tanga, cachimbo, são palavras de origem banto. E aí os bantus, parte deles habitavam o Reino do Congo, que é o que a gente está falando nessa aula, certo? Você está observando aí no mapa onde é que ele fica, certo? E qual era a extensão dele, beleza? Então o Reino do Congo ficava ali no oeste da África, certo? Um pouco mais ao sul, encostando ali no Oceano Atlântico, né? Muito bom para que tivesse
a passagem da América e África, certo? Então muitos bantus que vieram para cá também eram provenientes do Reino do Congo, certo? Muitos africanos, muitos dos nossos ancestrais africanos vieram do Reino do Congo. E o Reino do Congo, que é que a gente vai falar agora, né? Explicar um pouquinho sobre ele. Em primeiro lugar, a sua organização administrativa, como era a política lá no Reino do Congo, como é que eles se organizavam. Bom, eles eram organizados em kandas, que eram clãs, ou seja, famílias, certo? Eles tinham várias famílias que eram importantes, então os congoleses, cada congolês fazia parte de algum clã, né? Um conjunto de famílias, certo? Que eram chamados kandas, beleza? Então os kandas eram os principais grupos que haviam no Reino do Congo. E aí haviam os muisicongos, que eram os chefes dos principais kandas. Haviam 12 kandas que eram os mais importantes, e aí os muisicongos eram os chefes desses kandas mais importantes, desses 12 kandas mais importantes, esses chefes de família, certo? Que tinham muito poder. Haviam os manis, mani significa senhor, que eram os chefes locais, o reino era dividido em distritos, de certa forma, certo? Em regiões administrativas, e cada região era dominada por um cara que recebia o título de mani, que quer dizer senhor. E havia o manicongo, certo? Que era o senhor do Congo, né? Mani significa senhor, manicongo, senhor do Congo, que era o chefe supremo, era o equivalente ao rei, beleza? Ele seria o grande líder, o grande chefe, que inclusive escolhia quem seriam os chefes, os manis, certo? No entanto, pessoal, a autoridade do manicongo, perdoe-me, a autoridade do manicongo era limitada pelos muisicongos, ou seja, o manicongo ele não tinha poder absoluto. Lembra que a gente falou de absolutismo em outra aula, que o rei estava acima de tudo e de todos? Pois bem, no Reino do Congo não era bem assim. O manicongo ele era escolhido pelos muisicongos, certo? Geralmente era alguém que representava um determinado kanda, uma determinada linhagem, só ele podia ser, tinha que ser descendente do fundador do Reino do Congo, mas ele era escolhido pelos muisicongos, certo? Porque os manis tinham vários filhos, tinham várias esposas. Então um desses filhos ele era escolhido, aquele que fosse mais bravo, aquele que fosse mais justo, mais inteligente, aquele que fosse mais interessante, os muisicongos iam escolher para ser o chefão, certo? Ser o manicongo, o rei do Congo, o senhor do Congo. E aí ele tinha a tarefa, né, de liderar o povo, e também ele recebia os impostos, e o interessante é que ele redistribuía os impostos, certo? Ele recebia as mercadorias que as pessoas produziam, uma parte delas, e depois ele devolvia, ele fazia, certo? Havia toda uma retribuição, beleza? E aí, gente, vamos ver aqui a imagem da capital do Reino do Congo, certo? Mbanza Congo, beleza? Que era onde vivia o manicongo. Gente, como era a economia no Reino do Congo? Eles praticavam a agricultura, né? Cultivavam frutas, legumes e um determinado grão chamado sorgo, que é uma coisa bem parecida com o milho, certo? E uma coisa interessante, que só quem praticava a agricultura lá eram as mulheres, beleza? Porque os homens ficavam na criação de animais, como cabras, galinhas e vacas, e no artesanato, na tecelagem, na cerâmica, na metalurgia. Tecelagem é fabricação de tecidos, cerâmica, objetos de cerâmica, né? Vasos, panelas, enfim. E a metalurgia, gente, que os congoleses se destacaram muito. Eles sabiam fabricar objetos de metal com muita maestria, certo? E o interessante é que só determinadas famílias mais importantes é que podiam praticar metalurgia. Metalurgia era inclusive uma prática proibida a outras famílias. Aqueles congoleses que praticavam a metalurgia, eles tinham uma certa autoridade, um certo respeito, certo? Não era todo mundo que podia fazer. E havia, obviamente, o comércio, beleza? No caso do comércio, eles utilizavam uma moeda chamada zimbo, que eram conchas usadas, né, como moeda, eu acabei de dizer.
Os imbos, eles eram uma concha que era encontrada numa determinada ilha, certo? No litoral dessa ilha. E interessante é que o Mani Congo, ele controlava, certo? Você pode pensar, é muito fácil arranjar dinheiro lá no Congo, é só ir na praia e pegar as conchas. Não. Essa praia, ela era protegida, certo? De onde vinham essas conchas mais valiosas. Ela era protegida por soldados, não era todo mundo que podia chegar lá e pegar não, beleza? Então eles usavam o escambo, né, que é a troca. Eu tenho sal e você tem tecido, vamos fazer a troca que eu estou precisando desse sal, nem você do tecido, a gente troca. Mas eles também utilizavam essas conchas como se fossem moedas, tá bom? Aí com uma determinada quantidade de conchas, por exemplo, de zimbos, a pessoa podia comprar, por exemplo, uma vaca, digamos assim, né? Enfim. E aí, gente, em 1483, a história do Reino do Congo vai mudar, tá certo? Em 1483, o navegador português Diogo Cão, certo? É o apelido dele, tá? Encontra o Reino do Congo, certo? Em 1483, esse navegador, navegando pela costa africana, acaba descobrindo o Reino do Congo. E aí, gente, os dois reinos formam uma aliança. Quais reinos? Portugal e o Reino do Congo. Quando dois estados, dois reinos, dois países, duas nações formam uma aliança, é porque ambos têm alguns interesses, certo? O Diogo Cão chegou lá e impressionou muito os congoleses com a cultura europeia, certo? E os portugueses também ficaram impressionados com aquela riqueza, né, do Reino do Congo, aquela autoridade, aquele poder na região que o Reino do Congo tinha. Então, Portugal queria aumentar sua influência na África, certo? Eles não queriam dominar o reino, não queriam derrubar o Mani Congo, mas eles queriam poder ganhar alguma coisa tendo uma aliança com um reino tão poderoso naquela região da África. E o Mani Congo queria fortalecer e modernizar seu reino. O Mani Congo ficou impressionado com a cultura europeia, com a tecnologia europeia, com as embarcações, com as armas de fogo, certo? Então o Mani Congo, ele achou muito interessante tudo aquilo, certo? Eles mandaram alguns congoleses lá para Portugal, que voltaram falando português, alguns viraram cristãos e, enfim, eles ficaram deslumbrados com o que os portugueses traziam, com aquela novidade. Então o Mani Congo, ele queria o quê? Ele queria, né, o Mani Congo da época queria que o Reino do Congo também ficasse muito forte, moderno, com aquela cultura lá de Portugal, certo? Queriam se armar também para que o Reino do Congo tivesse mais poder sobre as regiões vizinhas, certo? E o próprio Mani Congo também queria ficar mais forte acima dos Muissi-Congos, certo? Acima dos Kandas, né? Das famílias mais importantes. O próprio Mani Congo queria se fortalecer com esse pacto com os portugueses. E aí aconteceu o seguinte, em 1491, o Mani Congo Nzinga Nkuwu recebe o batismo católico e passa a ser chamado de João I. Ele ficou tão impressionado, certo, e queria tanto esse pacto com os portugueses, que ele acabou se tornando cristão católico. Essa cruz aí, gente, ela é lá da época, certo? Como eu falei na metalurgia, né, a fabricação de objetos de metal, os congoleses eram muito bons e essa cruz aí, ela representa já essa virada ao catolicismo. Então, o Nzinga Nkuwu se tornou João I, o Mani Congo mudou o seu próprio nome, né? Começou a praticar o catolicismo. E aí esse catolicismo ele vai se fortalecer com o filho do João I, que passou a ser chamado de Afonso I. O Afonso I é que é um católico mais devoto mesmo, e aí ele vai pegar e vai aumentar ainda mais, fortalecer ainda mais os laços com Portugal, certo? Ele vai pedir que Portugal traga professores para o Congo, traga missionários católicos para tentar converter a população ao catolicismo, certo? Já que eles acreditavam em vários deuses, eles cultuavam os espíritos dos ancestrais, os espíritos da natureza, a religião deles era bem diferente, era uma religião parecida com o candomblé que existe aqui no Brasil, certo? Então o Afonso I, que o pessoal virasse católico, ele queria que Portugal mandasse técnicos, engenheiros, para ensinar as pessoas a fabricar armas, a fabricar embarcações melhores, enfim. Mas Portugal mandou mais mesmo, foi missionário, mandou mais padre, certo?
Portugal não se interessou muito, no fim das contas, em desenvolver, modernizar o Congo como os manicongos queriam. Ele mandou mais foi padre, para que as pessoas se tornassem católicas e facilitasse o controle, certo? Lá do reino do Congo, ok? E para piorar a situação, gente, Portugal aumentou as guerras naquela região, aumentou os conflitos naquela região, certo? Por causa dos escravos. A escravidão era uma coisa que já era comum na África, certo? Não vamos dizer que não era, tá? Quem trouxe a escravidão não foi Portugal, a escravidão já existia. Portugal acabou explorando esse ponto, certo? E acabou provocando problemas naquela região, ok? Os escravos lá na África, os escravos lá no Reino do Congo, eles eram domésticos, certo? Eram pessoas que se tornavam escravas porque eram prisioneiros de guerra, eram estrangeiros que viraram prisioneiros de guerra, ou muitas vezes eram pessoas que acabavam endividadas, certo? Escravidão por dívidas, aí estava devendo dinheiro a fulano, fulano tomava essa pessoa que lhe devia como escravo para pagar essa dívida. E os filhos desses escravos, eles geralmente acabavam sendo livres, tá? Eles não herdavam a condição de escravidão. E esse escravo ele era absorvido pela família, passava de certa forma a fazer parte da família. Vocês sabem muito bem que a escravidão que o Portugal trouxe, né, e trouxe para cá para o Brasil, não era bem assim. Os escravos eles eram vistos aqui como animais, né? Às vezes não eram considerados seres humanos. Viviam nas senzalas, né? Eram castigados, jamais podia se pensar que fosse parte da família, né? Os filhos desses escravos eram também escravos, acabavam sendo também um objeto, né, dos brasileiros e portugueses aqui, né? Bem diferente do que acontecia na África, em que a escravidão era uma coisa mais comum, que eles já conheciam. Mas aí o que aconteceu? Os portugueses pressionaram tanto para pegar escravo que os congoleses começaram a aumentar as guerras, certo? Na sua região e ao redor do Reino do Congo, para poder capturar mais pessoas para vender como escravos, certo? E isso aí foi um desastre, porque aumentou as guerras, obviamente, e o próprio Reino do Congo perdeu mão de obra. Os congoleses começaram a vender muitas vezes uns aos outros, certo? Não existia mais gente para trabalhar nas próprias lavouras, no próprio artesanato, no próprio comércio do Reino do Congo. Tudo era escravizado, certo? Então Portugal oferecia armas de fogo, oferecia produtos de luxo, certo? E trocava por esses escravos. E o Reino do Congo acabou, né, tendo uma crise, tendo uma diminuição na população, praticando muitas guerras para aumentar o número, a quantidade de escravos que ele podia vender para Portugal, certo? Acabou se tornando, de certa forma, muito dependente do comércio de escravos com Portugal. E aí muitos desses escravos embarcaram nos navios negreiros, né? E muitos desses escravos vieram construir a cultura, a sua cultura aqui no nosso país, beleza? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido. Valeu!